Boa noite, seja bem-vindo aí mais uma live nossa, Conexão Betanco. Hoje o tema é um pouco polêmico. Falar de Braspira nunca é fácil, né, Lu? Ninguém gosta de dizer que já teve o que tem, né? Joia. Então, assim, boa noite, então. Boa noite, pessoal. É mais uma vez um prazer imenso poder estar aqui com todos vocês para a gente discutir, então, esse tema tão relevante da nossa suinocultura, que é falar de Braspira. Só uma curiosidade para a gente começar. Uma das primeiras mensagens que eu recebi quando a gente fez o post da propaganda da live Braspira positiva, o que a gente faz agora. Um dos primeiros que me mandou mensagem foi o meu amigo Zé Alfonso, da BRF aqui de Campos Novos, e ele me mandou assim, chama o veterinário, né? Chama o veterinário quando dá positivo. Quando dá E é problema. um fato interessante é que a gente viveu junto, passou junto por um surto dessa doença logo quando ela reemergiu em Santa Catarina, se não me equivoco, em 2010. Bom, e nessa oportunidade a gente aprendeu muito sobre a doença e creio que da forma mais difícil possível. Pegando o link do Chamo o Veterinário, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos os nossos nobres colegas veterinários, né, pela passagem do seu dia na data de ontem, né? Parabéns a todos que trabalham nessa linda profissão, que tantas responsabilidades nos é imputada, né? E que tantas alegrias nos traz. Então, parabéns aí a todos os veterinários. E Lu, se tu me permite, aproveitando que a gente está nessa de parabéns, eu Claro, gostaria de fica à dar os vontade. parabéns para minha mãe, dar os parabéns para minha mãe, que está de aniversário hoje, justo nesse dia da nossa live. Ela está cumprindo seus anos. Muito obrigado, mãe, Legal. por tudo. Feliz aniversário, muitas felicidades, tudo de bom. E a minha mãe é nossa assídua cliente, vamos dizer assim, assiste a Ah, todos é? esses nossos Como é que é o nome encontros. dela, É, Bruno? é a Nelly Mioto. Ah, Parabéns, mãe. A minha parabéns, mãe, mãe. isso. Ela assiste todos esses nossos eventos, ela e a minha esposa. E aí de tanto ela estar acompanhando essas nossas lives aí, eu já peguei elas conversando aí. Eu acho que elas estão planejando montar uma granja. Brincadeira. Oi, claro. É, Só para a gente não perder o costume das outras lives que a gente teve, que eu sei que tu gosta de contar um pouquinho de história, então a gente podia começar falando um pouco aí do histórico da Braxpira, o que tu tem para trazer para a gente hoje. bom, legal. Eu já tô quase igual ao Forrest Gump, né, contador de história. Vamos de história, então. O primeiro relato de espiroquetas causando diarreias em suínos, ele foi feito em 1921. E nessa oportunidade se atribuiu a causa a uma bactéria chamada Vibrio coli, né? Logo depois, mais tarde, com alguns testes, se comprovou que ela estava presente, sim, no intestino dos animais quando tinha disenteria suína, mas ela não causava infecção. Na década de 70, né, a causa da disenteria suína ela foi atribuída ao treponema iodesinteria. Porém, também, depois de alguns experimentos, se comprovou que essas espiroquetas elas não tinham patogenicidade e, dessa forma, elas foram consideradas comensais e passaram a se chamar de Treponema inoceans. Uhum. Em 1980, a gente conseguiu isolar o agente da colite espiroquetal, e sendo que seu primeiro nome foi P43678, nome muito bonito para botar num filho. Na sequência, se chamou de Anguilina coli e tempos depois passou para Serpulina pilosicoli. Bom, 1997, aí já era muitos de vocês nascidos, então, é que o Kiai resolveu organizar essa bagunça toda e propôs, então, a unificação de todas essas espiroquetas que comentamos em um só gênero, passando, então, a se chamarem, em 1997, de Braxpira. Para os mais íntimos, conhecida como Black Pierce. Black Pierce, só um parênteses para uma anedota. Black Pierce, esse nome veio aqui da região,
a gente estava no olho do furacão do surto de Braxpira, né? Todo mundo apavorado, os integrados, nós do corpo técnico, todo mundo no campo, necrópsia, né? Inclusive o professor Davi estava aqui coordenando os trabalhos e só se falava Braxpira, 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 né? Para todo lado. E a gente resolveu, na oportunidade, fazer uma reunião com os produtores, né, para contar para o pessoal o que está acontecendo e já para prevenir, para que todos já ficassem vigilantes, né, qualquer sinal inicial de doença. E a gente estava nessa reunião, todo mundo falando, a gente pediu para o produtor, na oportunidade, dar o seu relato, ele estava com um caso na granja, e aí ele foi falando e na certa altura do relato dele falou, não, porque vocês têm que cuidar, essa Black Pierce aí é muito complicado. E aí quando ele E aí falou pegou. Black Pierce, aí acabou com a reunião e ficou para sempre esse apelido. Uma outra curiosidade, que eu não sei se todos se recordam, mas Braxpiras são comensais do intestino grosso de várias espécies animais, inclusive do homem e também do suíno. As do suíno que eu me recordo são duas, que são a Braxpira inocens e a Braxpira murdoch. E, pô, se alguém lembrar de mais alguma, pode deixar no chat aí que a gente fica agradecido. Bidu, já que tu tocou nesse assunto aí de Braxpira comensal e para a gente seguir aí mais ou menos nessa linha, tu podia falar mais para a gente sobre cepas patogênicas? Bom, claro. Olha só, a nível de Brasil, a gente tem duas cepas patogênicas, por ordem de importância. Primeiro, a Braxpira, então, ildizinteri, que é aquela que causa aquela diarreia severa, muito característica, mucohemorrágica, né? E a doença, então, conhecida por disenteria suína. Num patamar um pouco mais abaixo, a gente tem aí a Braxpira pilosicole, né, que causa também uma diarreia mucoide de baixa gravidade, porém não hemorrágica, conhecida a doença como colite espiroquetal suína. Bom, isso falando a nível de Brasil. Na Europa, em 2007, especificamente em granjas da Suíça e da Dinamarca, foram isoladas cepas atípicas em surtos de disenteria suína e que posteriormente foi mapeado e tudo mais e foi nomeada então essa nova cepa patogênica de Braxpira suanatina. Nos Estados Unidos, em 2012, da mesma forma que na Europa, em isolamentos de surtos de disenteria suína, nos quais eram encontrados cepas fortemente hemolíticas, que é a característica principal da iodizenteri, porém cepas não tipificáveis, né, e depois, com vários estudos, eles chegaram à conclusão dessa nova cepa patogênica, chamando de Braxpira rampsoni, subtipo 1 e subtipo 2. E essas cepas, elas já foram isoladas no Brasil? Então, eu fiz essa mesma pergunta para o professor Roberto Guedes, que eu acredito que deva ser o que mais recebe material para pesquisa desse agente, né? E ele me disse, graças a Deus, que não, né? Que nunca foram isoladas essas duas cepas no Brasil e tampouco há relatos dessas duas cepas na América do Sul. Eu também conversei rapidamente com a Dani Gava lá da Embrapa, né? E ela também me disse que no CEDISA lá, a gente também não tem relatos dessas duas cepas. E graças a Deus, né? Porque a gente já tem problema suficiente com as duas cepas que a gente costuma encontrar aqui, né? Verdade. Causa também problema, Eduardo, me corrige se a gente pode observar isso mesmo ou não, mas eu vejo que existe em relação à Braxpira um comportamento cíclico, uma certa ciclicidade, assim, no aparecimento de surtos. Aí depois a gente tem um período de dormência, aí depois a gente tem um aparecimento de novos surtos. Como que é isso? Não, verdade, assim, a gente realmente percebe um pouco dessa ciclicidade dos surtos de Braxpira e creio que não seja somente uma percepção só nossa, porque, olha só, se a gente pegar um pouco do histórico de novo, e agora começando com os Estados Unidos, na década de 70, a disenteria suína era considerada uma das principais doenças que acometia na oportunidade 38% dos rebanhos norte-americanos, e isso aí estimado um prejuízo anual cerca de 130 milhões de dólares. E, por incrível que pareça, alguns poucos anos depois, essa doença já era considerada rara entre o rebanho.
2003, os laboratórios lá começaram a sinalizar, ó, a gente está aumentando muito o isolamento de Braxpira e Dizenteri, e em 2005 foram notificados novos surtos da doença. No Brasil, esse comportamento não difere, né? Se a gente dá uma olhada, ele se repete, porque se a gente começar lá do passado, os primeiros relatos de isolamentos de Braxpira que a gente teve foi em 1984, né? Muitos aí não eram vivos ainda, aqui em Santa Catarina. Em 95, começou-se isolamentos no Rio Grande do Sul. Em 98, um estudo conduzido pelo professor Davi em 17 granjas mostrou que 76% delas eram positivas, seja para Braxpira e o Dizenteri ou Pilosicole. 2003, um novo estudo agora com 38 granjas e que também demonstrou que nessa oportunidade, granjas que não adotavam programas preventivos com antimicrobianos com foco em prevenção de Braxpira, 31% dessas granjas eram positivas para Braxpira e o Dizenteri e 45% para Braxpira pilosicole. E daí agora, se a gente pegar o penúltimo surto, vamos dizer assim, 2010, a gente pegou então aqui essa reemergência da doença, um aumento dos diagnósticos, 13 novos surtos mapeados na oportunidade em 5 distintos estados da federação. E agora, o que a gente vem vivendo desde 2019, 2020 aí, é realmente, então, essa ocorrência de novos surtos, né? Eduardo, mas o que se deve a essa ciclicidade? Bom, assim, naquela oportunidade lá nos Estados Unidos, quando a Braxpira, entre aspas, simplesmente desapareceu, o que os pesquisadores relatam, inclusive tem um trabalho do Vanucci sobre esse tema, que os principais pontos que auxiliaram para a redução da prevalência lá nos plantéis teriam sido mudanças muito importantes, principalmente no sistema de produção, relacionadas com tecnificação, estrutura, manejo e, principalmente, o tema forte de biosseguridade, né? E, bom, basicamente, essas mesmas mudanças foram as quais a nossa suinocultura também sofreu ao longo desses anos, né? Tecnificação, estrutura, manejo, né? E dessa mesma maneira a gente também logrou reduzir um pouco dessa prevalência, né, nos nossos plantéis. Já quando a gente fala de reemergência da Braxpira, ou seja, a gente fala de baixar e agora fala quando ela volta, uma boa parcela da culpa, vamos chamar assim, dessa reemergência, ela está relacionada principalmente a características da própria bactéria, principalmente falando da sua alta capacidade de sobreviver nas fezes e em vetores. Logo, ineficiente manejo de limpeza e desinfecção, assim como falhas no controle, principalmente de roedores, né, é o que vai permitir, então, que a bactéria ela siga se perpetuando na granja. Temos também outros pontos, matrizes positivas subclínicas no plantel, né, e a dificuldade num processo de erradicação dessa doença se somam como fatores predisponentes aí para esses pontos, esses surtos reemergentes. E um ponto mais, se a gente pensar em Europa e Estados Unidos, seria o aparecimento dessas novas cepas patogênicas, também favorecendo aí, né, no aparecimento de novos casos, novos surtos. Pegando o gancho, Eduardo, do que tu falou, do aparecimento de novas cepas patogênicas e também dessa forma aí reemergente do aparecimento da doença, eu poderia, no caso, associar essa causa também à resistência adquirida da Braxpira aos antimicrobianos? Sim, sem sombra de dúvida, Lu, sem sombra de dúvida. Assim, ó, respondendo a sua pergunta, eu acredito que A e B estão corretas, ou seja, eu creio que a resistência aos antimicrobianos predispondo tanto para o aparecimento dessas novas cepas patogênicas, quanto o aparecimento desses novos surtos. E outro fator responsável pela reemergência da Braxpira e que o pessoal prefere não comentar ou não tocar muito nesse tema, que realmente é muito polêmico, é a recente onda de retirada
do uso de antimicrobianos da nossa suinocultura. Mas aí o pessoal vai perguntar, porra, mas como? Estou reduzindo antibiótico. Reduzir antibiótico não é igual a reduzir resistência? Sim, mas também vale lembrar que retirar antibióticos é retirar aquele band-aidzinho, né? E expor as nossas feridas. A gente tá falou sempre disso na falando nossa... isso nas lives, né, Bidu? Exato, a gente falou isso na nossa primeira live, né? Tipo, a gente acaba expondo, né, todas as nossas manegites e manejoses da vida aí, e essas ficam, então, exacerbadas realmente sem a proteção dos antimicrobianos. E para os incrédulos, eu dou um exemplo. Desse trabalho que eu comentei do professor Davi de 2003, 31% de prevalência de Aedes aegypti e 45% de Pylori coli eram em granjas que não adotavam programas preventivos de antimicrobianos focados na Braxpira. Pois bem, a outra parte do trabalho que eu não havia mencionado é que nas granjas que faziam um tratamento prévio focado nesse controle de Braxpira, a prevalência de disenteria foi zero. Ou seja, eu não tenho Braxpira na minha granja, nunca isolei Braxpira, isso aqui não tem na nossa região. Isso soa familiar para vocês? E aí, do contrário, é a mesma coisa. Assim, ó, se por alguma razão eu retiro ou sou obrigado a retirar a medicação, o que a gente escuta é uma história distinta. Pá, estourou diarreia de sangue no meu lote. Putz, não, eu não sei o que deu, nunca tinha aparecido Braxpira na minha granja, né? Vocês concordam comigo agora? Realmente um tema muito, muito polêmico. Pois bem, ainda nesta linha, né, que a gente está falando de resistência, estudos recentes de diversos países comprovam que o aparecimento, então, da resistência a antimicrobianos da Braxpira, principalmente desses antibióticos que a gente vem usando na rotina, seja tiamulina, tiovalosina, lincomicina, né? Todos esses a gente tem encontrado uma grande resistência. E também, em função disso, o que a gente vê em outros trabalhos relatando que o MIC, ou seja, a concentração inibitória mínima, né, para essas drogas também vem aumentando, ou seja, estou tendo problemas, estou tendo que botar mais antibiótico e ainda assim eu não estou resolvendo. E o resumo dessa nossa conversa toda é o seguinte, é o que mais a gente escuta do campo. Eu mediquei o lote e não resolveu. Outra frase famosa, puta, mal acabou o tratamento e estourou diarreia de novo, né? É verdade. É clássico e muito recorrente, né? A gente consegue acompanhar que antes a gente tinha antimicrobianos que agiam super bem e que hoje em dia já tem uma baixa efetividade ou, em alguns casos, não tem mais nenhuma efetividade, né? Não, e é justo por isso, né? Eu acredito que é nossa responsabilidade buscar por novas alternativas de controle. O que eu separei para a gente comentar hoje, em função disso, são dois trabalhos dessas novas ferramentas. Um trabalho de 2015, conduzido na Bélgica, no qual foram testados 15 diferentes tipos de componentes contra a Braxpira, sendo aí uma gama entre ácidos orgânicos e óleos essenciais, onde a gente viu já lá em 2015 resultados demonstrando ação antibacteriana de alguns desses componentes sobre a Braxpira. Legal, e eu acho que principalmente o resumo do trabalho mostra foi que um efeito sinérgico entre dois óleos essenciais, que é o timol e carvacrol, e esse efeito sinérgico, então, potencializando o efeito bactericida sobre a Braxpira. Um outro trabalho, e esse um trabalho nosso, quando falo nosso, falo aqui em Brasil, e nosso Vetanco, realizado lá na UFMG, em parceria com todo o time do professor Roberto Guedes. Inclusive, esse trabalho ele foi apresentado na Abraves de 2017, e nesse trabalho, o que a gente fez? A gente utilizou 20 isolados de Braxpira e Disenteria, 10 isolados de cepas brasileiras, 10 isolados de cepa húngaras, né? E o objetivo do trabalho foi simples, testar esses isolados, testando com o MIC, né, concentração
inibitória mínima dos antibióticos que a gente usa na rotina, e no teste foi utilizado tiamulina, valimulina, doxy, linco e tilosina. E esses antibióticos, esse mix desses antibióticos, comparados com um fitogênico nosso, à base de tomilho e alfarroba, né, cujos principais efeitos bactericidas, têm origem nesses óleos essenciais, timol e carvacrol, que eu comentei no trabalho anterior. No resumo desse trabalho, a gente viu, então, que esse fitogênico ele apresentou melhores resultados de MIC quando comparados a todos esses outros antibióticos que eu citei que foram testados no trabalho. Uhum. Bom, eu li esse trabalho, Eduardo, eu acho ele bastante interessante. E lembrando o pessoal que está nos assistindo também que todos os trabalhos que foram utilizados aqui para embasar a nossa discussão, a gente vai estar disponibilizando, a Vetamp vai estar disponibilizando no grupo do Telegram da Academia Suína, a gente vai estar encaminhando para vocês. Eu li esse trabalho, mas eu me recordo, Eduardo, na conclusão do professor Guedes, dele ressaltar, assim, de ser um produto natural e de ter algum tipo de variação em relação à época de colheita, o tipo de processamento, a matéria-prima utilizada. Tu não deixa passar nada, né? Ainda bem que nós somos amigos. Bom, esse é um ponto muito importante que você frisou. O primeiro passo, quando a gente fala em sucesso para qualquer fitogênico, chama-se rígido controle de qualidade. Dessa forma, para garantir que os efeitos benéficos do produto eles sigam alheios a todas essas intempéries de tempo, intempéries de processo e diferenças de matéria-prima. Então, assim, é inegável que esses fatores eles impactam realmente na composição do produto final se eu efetivamente não fizer nada ou não tomar nenhuma ação, e aí, consequentemente, impacta no produto, vai impactar no resultado. É por isso, então, que a gente vê aí no mercado, a gente vê muitos produtos fitogênicos, porém, alguns que não têm uma eficácia, um resultado constante, muito em função dessas variações. Só para tu ter uma ideia, Lu, desse fitogênico nosso que foi utilizado no trabalho que eu citei, ele passa por 2 provas biológicas antes de chegar no campo. A primeira prova biológica, ela é realizada após, então, a obtenção dos extratos, né? Então, e aí se faz o primeiro teste de inibição de crescimento de Braxpira in vitro, e esse resultado, ele vai direcionar para nós a formulação do produto final. A segunda prova biológica vem aí, então, em cima do produto final já formulado de novo. Eu vou testar a inibição desse crescimento dessa Braxpira in vitro. Então, Lu, isso é controle de qualidade. Cada partida, cada lote é elaborado de forma a garantir o mesmo padrão de eficácia da inibição do crescimento de Braxpira. O foco do nosso controle de qualidade é no efeito esperado e não somente na medição dos componentes ativos do produto. E essa, Lu, é a diferença aí que vem garantindo para a gente essa constância nos resultados do campo. Perfeito, perfeito, Eduardo. A discussão está muito boa, mas como tudo que é bom também, às vezes acaba rápido, né? A gente tem que passar para perguntas. A gente colocou hoje no Instagram uma caixinha de perguntas, e aí as perguntas as mais pedidas, as 2 foram selecionadas, até para a gente tomar cuidado também com o tempo. Eu queria que tu trouxesse bastante conteúdo para nós, e foi o que aconteceu. Entre as perguntas top aí, as principais que apareceram, foi para falar um pouco das formas de controle de Braxpira. Essa foi a mais pedida. Legal, excelente pergunta. Um pouco que é engraçado quando a gente fala de formas de controle de Braxpira, já nos remete automaticamente a uma lista infindável de itens aí, né? Essa é uma pergunta que sempre cai nas provas de Braxpira, vamos dizer assim. Eu mais ou menos já tinha me preparado vou pedir para quem sabe mais. Eu fiz uma pergunta muito similar ao professor Guedes, e já pensando que uma resposta dele viria algo similar a uma Bíblia, e eu pensei, eu pego isso junto com os dados que tenho do professor Davi,
e compilo, resumo isso aí tudo num artigo de 10 páginas e, bom, e mando para quem perguntar. Assim, e para minha grata ou infeliz surpresa, a resposta que veio do professor Roberto foram 4 palavras: biosseguridade para manter negativo. Acho, inegavelmente, é a melhor resposta, é o resumo de todas as ações que necessariamente devem ser feitas, né? Para que não fique muito sucinto, eu cito alguns tópicos para o pessoal ter em mente. Quarentenário, principalmente, fundamental a questão do uso do quarentenário, controle de vetores, limpeza, desinfecção, vazio sanitário, barreira sanitária ativa, etc, etc, etc. A gente fez uma live só sobre esse tema de biosseguridade e, curiosamente, o tema da live era biosseguridade é melhor que remediar. E nesse caso específico, em se tratando de Braxpira, biosseguridade significa estar livre e, estando livre, necessariamente nos remete a não precisar remediar nada, né? Exato, está livre do problema, né? Eduardo, tem outra pergunta bem boa que apareceu, que é se é melhor erradicar ou conviver com a Braxpira. Boa, boa, boa. Depois, Lu, tu me passa o nome aí de quem escolhe as perguntas de vocês aí, porque eu preciso alinhar alguns detalhes aí. Eu não sei se é só comigo, mas não vem pergunta mole, né? Não vem, só vem bola dividida. Para Eu acho que para amenizar um pouco dessa resposta, eu acho que dá para usar 2 trabalhos legais que tem. Um de 2012, que é um trabalho que foi feito do professor Guedes e do professor Davi, e um trabalho de 2013 do professor Vanucci. E, bom, no resumo, esses autores, eles concluem, então, que montar um plano de ação robusto, rígido, para eliminação da Braxpira, ou seja, erradicar a Braxpira, ela é a melhor escolha em virtude da inviabilidade econômica de conviver com essas perdas provocadas pela infecção, né, e também pelos gastos que tem esse contínuo controle da doença. Bom, se a gente opta, então, por esta linha, né, e quem somos nós para questionar os mestres, a gente tem 2 formas de fazer a erradicação: com ou sem despovoar a nossa granja. Se eu opto por despovoar, eu posso fazer de 2 maneiras: despovoamento total ou despovoamento parcial da granja. No despovoamento total da granja, é a forma que apresenta nos dados uma maior taxa de sucesso, porém todas as dificuldades, custos e tudo mais que nem vamos entrar nos detalhes. Se eu opto pelo despovoamento parcial, e aí nesses trabalhos que eu falei, aí explica bem certinho, passo a passo, como é que faz, que animais eu tiro, que animais eu deixo, né? Nessa modalidade, eu até tenho alguns ganhos de repor o meu plantel mais rápido, aí conseguindo algum incremento genético, quiçá eu consigo fazer alguma manutenção em algum local que outrora era sempre ocupado, né? E eu tenho uma efetividade intermediária no meu resultado entre um despovoamento total e somente medicar os animais. Bom, e não despovoar. Se eu optar por não despovoar, literalmente segue o baile do jeito que está, né? A única diferença é que a gente vai adicionar uma medicação robusta, massiva, prolongada dos animais, já baseado, lógico, num MIC previamente realizado com uma droga, então, efetiva. E aí eu faço toda aquela questão de limpeza, infecção, controle de roedores e tudo mais. Então, são essas as formas que eu tenho na relação de erradicação. O que eu posso adicionar, Lu, um pouco da experiência que a gente passou, 2 cases eu tenho para comentar. Um case de erradicação de sucesso e outro de insucesso. No case que deu certo, no case que foi positivo, o que foi importante? Primeiro, todos sabiam o que estavam fazendo e por que estavam fazendo. Produtores, funcionários, corpo técnicos, todo mundo estava consciente e engajado. Ponto fundamental. Outros pontos: protocolo rígido, cheque constante das ações,
limpeza e desinfecção como nunca haviam sido feitas antes. A gente entrava com uma lanterna embaixo dos pisos de creche e, aqui tem merda ainda, falava pro doutor, isso aí não tem, você não sabe nada, quem que vai lavar isso aí, sabe? Realmente foi uma pauleira grande. Outros pontos, controle de roedor realmente efetivo e não só de planilhas, né? Praticamente a gente teve que reaprender a fazer o controle de roedores efetivos. E eu acho que um ponto diferencial ainda nesse case de sucesso foi que na região onde ele foi feito, a distância média entre as granjas era uma distância boa, né? E quando a distância era próxima entre os produtores, geralmente eram da mesma integradora. Então, estava todo mundo fazendo o mesmo trabalho, estava todo mundo focado nesse negócio. Do case que não deu certo, lógico, são situações diferentes, cronologias diferentes, lugares diferentes. Quando não deu certo, a gente tem geralmente uma lista grande de justificativas por esse insucesso. Um dos principais motivos do que não deu certo, que eu acredito, é que nessa região onde a gente fez, a densidade de suínos ela é muito elevada, né, e ainda hoje e distribuída entre uma vasta gama de empresas integradoras, cooperativas, produtores independentes, e aí na oportunidade, todos vizinhos de porteira, todos passando pelo mesmo problema, porém somente uma entidade tentando realizar a erradicação, e por isso eu acredito que dessa forma a gente não teve um desfecho positivo. Perfeito, perfeito, Eduardo. Bom, vamos encerrar então as perguntas. Quero deixar avisado, a Tairê mandou uma pergunta aqui. Quem mais mandou perguntas, depois manda pra gente, que a gente vai estar mandando pro Eduardo, ele vai responder todo mundo. É mais por questão de tempo mesmo. E vamos pro sorteio aí, né, dos 2 presentes da Vetanco para quem está nos acompanhando. O primeiro sorteio vai ser do kit de cerveja artesanal. Eduardo, quer fazer a pergunta aí pro povo, para ver quem que vai responder certinho? Depois a gente sorteia o curso da Academia Suína. Bom, vamos lá. Uma pergunta que o pessoal levar a cerveja. Boa. Quais são as Braxpiras patogênicas que a gente tem no Brasil? Uma delas já serve. Uma delas já serve. Quem aparecer aí primeiro para nós ganha o kit. Às vezes dá um delay, né? Acho que toda live. O Jamil respondeu, o pessoal não quer cerveja, eu acho. Responde que tu ganha, Jamil. E aí, nada, eu acho que ninguém quer, hein? Ninguém quer, ninguém vai responder da cepa patogênica. Olha aí, apareceu uma. Certinho, Tairê ganhou. Braxpira, iodisenteria e pilosicole, né? Tá certo. Isso. Certinho. Primeiro prêmio aí, primeiro presente vai para Tairê. E a segunda pergunta para ganhar um curso da Academia Suína, qual que é, Eduardo? Essa eu deixo para ti, Lu. Vamos, toca tu aí. O que tu imagina? Do que tu comentou? Tem que ser uma que tu tenha falado bastante. Vamos lá. O que é importante, pessoal, quando a gente faz uso de produtos, então, fitogênicos? O que é muito importante a gente cuidar? A gente falou que, e a Lu quis pegar no meu pé ainda em relação a essas variações de clima e tudo mais. O que é importante a gente ter, então? E aí, pessoal? Vamos ver? Essa já está mais difícil, hein? Eu achei essa mais difícil. Pode perguntar qual que é o tipo de diarreia? Qualidade, aí apareceu, ó. Apareceu? Qualidade. Qualidade, garantia da qualidade. Muito bem, gente. Kessela, entre em contato com a gente, que acabou de ganhar aí um curso da Academia Suína. Tu escolha um presente da Vetanco para ti, Kessela.
Então tá, Eduardo, a gente vai encerrando mais uma live Conexão Vetanco. Quero mais uma vez agradecer aí pela tua presença, pelo conteúdo que tu trouxe. E a gente se vê aí mês que vem na próxima live. Obrigada a Show de todo mundo bola. que nos Muito obrigado. acompanhou e boa noite. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente.